Olá, eu sou o seu Precim, o melhor amigo dos preços baixos. Confira as ofertas da semana na rede familiar. Desodorante Avanço de R$ 4,50 por R$ 3,99. Shampoo Monange de R$ 3,75 por R$ 3,30. Condicionador Monange de R$ 4,65 por R$ 4,10. Drogaria Familiar, saúde para toda a família. Este programa é um oferecimento de EMS. EMS Genéricos, a maior linha de medicamentos do Brasil. E Rede Familiar, saúde para toda a família. Olá, esse é o programa Pílulas de Saúde, um programa que leva a você dica e informação de bem-estar, saúde e beleza. E hoje vamos falar sobre articulações. Conversamos com o Dr. Lucas Ramadan, que nos fala das principais causas das dores nos ombros e vai nos esclarecer as principais questões a respeito. Também vamos falar sobre lesão ligamentar com o Dr. Rodrigo Calil, que tira nossas dúvidas numa entrevista com Virginia Novick. Quer saber mais sobre hérnia de disco? O Pílulas conversa com o Dr. Olavo Letaif, que nos explica sobre suas causas, sintomas e tratamento. Tudo isso no programa de hoje. Fique ligado, eu volto já. Doces, sabor de festa. Venha conferir o sabor mais doce de Mojimirim e região. Fone 3862-1817. Sabor de festa, tornando sua vida mais doce. Olá, eu sou o seu Precim, o melhor amigo dos preços baixos. Confira as ofertas da semana na rede familiar. Desodorante Avanço de R$ 4,50 por R$ 3,99. Shampoo Monange de R$ 3,75 por R$ 3,30. Condicionador Monange de R$ 4,65 por R$ 4,10. Drogaria Familiar, saúde para toda a família. Articulações. Todos nós sabemos que devemos cuidar bem delas. Dores e incômodos são sinais de que algo não vai bem. E por isso que o Pílulas de Saúde conversa com um especialista no assunto. O tema, os ombros. E você confere agora. Dor. Esta é a reclamação mais comum nos pacientes que sofrem com problemas nos ombros. Mas para a maioria, toda dor no ombro é chamada de bursite. E hoje, no programa Pílulas de Saúde, nós recebemos o ortopedista Dr. Lucas Ramadan, que vai explicar pra gente que nem toda dor no ombro é bursite. Tudo bem, doutor? Olá, tudo bem? Antes de começarmos a falar sobre propriamente a bursite e as demais patologias do ombro, eu trouxe um pequeno modelinho para que os telespectadores possam entender exatamente aonde ocorre a bursite, onde ocorre a tendinite. Aqui a gente pode ver uma estrutura óssea que é o húmero, ele está articulado com a glenoide e ao redor dele nós temos algumas estruturas musculares e ligamentares. Aqui são os tendões do manguito rotador e a bursite nada mais é do que uma bolsa sinovial que recobre estas estruturas aqui e que eventualmente, a partir de alguns movimentos repetitivos ou outros tipos de trauma, ela pode se inflamar. O que pode contribuir para o aparecimento dessa dor no ombro? Atividades repetitivas nas academias, as mulheres de casa que constantemente fazem serviços manuais como faxinas, estender roupas no varal, os atletas ou as pessoas que gostam de fazer ou praticar musculação, são movimentos repetitivos que podem determinar dores no ombro. Agora, tenistas, golfistas, esse tipo de esportista que usa muito o ombro, eles tendem a desenvolver mais lesões do que as pessoas que não fazem esse tipo de esporte? É importante dizer que dentro da ortopedia a gente até estuda algumas patologias que são direcionadas ao tipo de atividade esportiva. Então, muitas vezes o golfista, por exemplo, ele tem até uma lesão que não é no ombro, é no cotovelo, que a gente chama de golf elbow, que é uma dor na articulação do cotovelo. O mesmo pode acontecer com o ombro. Então, nadadores, jogadores de arremesso como o pitcher do beisebol que arremessa a bola, o jogador de handball, todos esses atletas podem, à medida em que eles utilizam demais a articulação do ombro, eles podem desenvolver patologias. A tensão emocional e o estresse podem determinar muitas dores nos ombros. A tendinite, juntamente com a bursite, talvez sejam as patologias mais comuns no consultório de um especialista de ombro. A tendinite nada mais é do que repercussões
nos seus tendões por movimentos repetitivos, por traumas, e muitas vezes essa tendinite, se não bem tratada, ela pode evoluir até por uma ruptura do tendão, e aí ocorre a lesão do manguito rotador que eu falei anteriormente. Então a tendinite sim tem essa influência. Agora, a cirurgia é a única solução ou fisioterapia, tratamento alternativo como acupuntura pode amenizar ou melhorar uma dor no ombro? Olha, cada caso tem a sua indicação. Normalmente, as tendinites, as bursites, as lesões parciais do manguito são muito bem tratadas com fisioterapia, com analgésicos, eventualmente com infiltrações, anti-inflamatórios. Eu particularmente gosto de prescrever para o paciente acupuntura porque ela tem uma função analgésica, ela tira um pouco desse estresse, dessa tensão emocional que o paciente muitas vezes chega para você no consultório. Então a acupuntura tem uma função como terapia alternativa muito boa. Em alguns casos, obviamente, o paciente tem uma ruptura completa do tendão, o paciente já fez o tratamento com a fisioterapia, não obteve sucesso. Nesses casos a cirurgia realmente ela é importante, ela é a única saída. Tem bons resultados, mas aí tem que saber quando operar, quando tratarmos de maneira conservadora. Cada paciente vai chegar para você e vai mostrar um tipo de lesão. E é isso que vai nos determinar o tratamento adequado. Agora, a cirurgia ela é muito sofrida, requer um tempo de repouso. No passado, as cirurgias do ombro eram bastante estigmatizantes. As cicatrizes eram grandes, o paciente tinha muita dor. Felizmente hoje, com o advento da artroscopia, que é um método onde nós fazemos os reparos das estruturas através do vídeo, com pequenos instrumentais e pequenas incisões, tudo isso facilitou muito, tanto para o cirurgião como para o paciente. A dor é menor, o tempo de hospitalização é menor e a recuperação também, o tempo de recuperação é menor. Obviamente, toda cirurgia demanda um pouco de programa de reabilitação, então o paciente certamente vai ter que ficar um tempinho de 4 a 6 semanas, dependendo do tipo de lesão, com a imobilização. Obviamente não é o tempo todo, tira durante o dia para fazer alguns movimentos, já começa a fazer um pouco de fisioterapia, mas para ter uma cicatrização efetiva, o paciente vai ficar aí alguns 2 ou 3 meses, dependendo da lesão, em recuperação. Mas certamente o benefício a longo prazo vai ser muito maior. Para retomar a atividade física depois de uma cirurgia como essa, um mínimo de 6 meses de repouso? Dependendo do caso, até menos. Atletas de alta performance, a gente consegue trazê-los aos seus níveis de atividade prévias por volta dos 4 meses. Lesões do tendão, do manguito rotador, de 4 a 6 meses. Isso vai variar de paciente para paciente. Obviamente, são casos individualizados, mas em média é isso que você falou, de 4 a 6 meses. Doutor Lucas, algum recado para o pessoal de casa que tem dúvida e quer entrar em contato com o senhor? Acho que é importante qualquer alteração no ombro que com o tempo não está surtindo efeito com analgésicos. Acho que é importante sempre procurar um especialista de ombro. Eu tenho um site, eu vou colocar à disposição de vocês, é o www.drlucasramadan.com.br www.drlucasramadan.com.br. É um site que tem uma série de explicações para o paciente. Lá ele pode tirar algumas dúvidas e qualquer necessidade pode escrever para mim que eu estou à disposição para tirar essas dúvidas. Muito obrigada, doutor. Vocês viram que nem toda dor no ombro pode terminar numa cirurgia. Escutou um barulhinho estranho, tentou um alongamento, não funcionou? Procure o seu médico. Continuem ligados no programa Pílulas de Saúde e até a próxima. Doces Sabor de Festa. Venha conferir o sabor mais doce de Mojimirim e região. Fone 3862-1817. Sabor de Festa, tornando sua vida mais doce. Olá, eu sou o seu Precim, o melhor amigo dos preços baixos. Confira as ofertas da semana na rede familiar. Desodorante Avanço de R$ 4,50 por R$ 3,99. Shampoo Monange de R$ 3,75 por R$ 3,30. Condicionador Monange de R$ 4,65 por R$ 4,10. Drogaria Familiar, saúde para toda a família. Pílulas de Saúde apresenta Naridicas para prevenir a rinite alérgica.
Para ajudar a prevenir a rinite alérgica, faça manutenção periódica do seu aparelho de ar-condicionado, pois eles acumulam poeira e fungos e podem contribuir na piora da rinite alérgica. Fique esperto e respire melhor. Lesão ligamentar. Ela pode ser ligeira, moderada ou grave. Os sintomas variam de leve desconforto até uma dor mais intensa. Para entender mais sobre essas lesões, como evitá-las e conhecer seus tratamentos, acompanhe agora a nossa matéria com Virginia Novick. Hoje, o Pílulas de Saúde coloca uma lente de aumento no joelho. É isso mesmo, o papo de hoje é com um cirurgião especializado em cirurgia do joelho, o Dr. Rodrigo Calil. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Vamos entender como é que funciona essa engrenagem, como é que funciona, qual a função dos ligamentos do joelho. O joelho, ele tem 4 ligamentos principais, que eles servem para dar estabilidade no joelho. A gente tem os periféricos, que é o colateral medial e o lateral, e os centrais, que é o cruzado anterior e posterior. Os periféricos, que são os colaterais, eles ajudam na estabilidade lateral do joelho. E já os cruzados, eles ajudam na estabilidade antero-posterior do joelho. O cruzado anterior, a principal função dele é evitar que a tíbia se anteriorize em relação ao fêmur. Com a lesão do cruzado anterior, a tíbia ela se anterioriza em relação ao fêmur, que essa é a principal função do cruzado anterior. Essas lesões acontecem por falta de preparo físico ou é um azar mesmo da situação? Um tombo, um escorregão, um futebol nosso de cada dia, né, doutor? Então, as duas coisas dá para serem citadas, né? Tanto o azar mesmo, esse escorregão, esse tombo mesmo. Às vezes você pisa em falso ou pisa num buraco, o seu joelho acaba rodando, você pode ter uma lesão do cruzado. E falta de preparo também, porque se você tem uma musculatura mais forte, um bom alongamento, você acaba tendo outros restritores, outros estabilizadores da articulação, além do ligamento, que auxiliam, né, nessa estabilidade, diminuindo o risco de lesões, né? Porque ninguém está livre de uma torção, de um buraco, né, no meio da rua, que a gente sabe que tem muitos por aí. O negócio é a gente tentar minimizar esses traumas estando mais bem preparado. Agora, caso de lesão no cruzado anterior, é cirurgia na certa? Não necessariamente. Hoje em dia, a tendência tem aumentado o número de cirurgias. Por quê? Porque a maioria das pessoas hoje em dia faz atividade física. Então, se você quiser voltar para um nível pré-lesão, tem que fazer a cirurgia. Para ter uma vida ativa, não dá para ficar com aquele joelho um pouco bamba, né? Não dá. Só com fisioterapia, não dá para dar uma enganada? Não dá, mas assim, tem pessoas, dependendo da idade, dependendo do nível de atividade que faz, né, com um tratamento bem feito fisioterápico, com fortalecimento, acabam evoluindo bem, mas nunca restaura a função inicial do ligamento. Como é a cirurgia hoje? Como é a cirurgia do joelho para recuperar esse ligamento cruzado anterior? Então, o cruzado anterior, quando a gente rompe o ligamento cruzado anterior, a gente precisa, na realidade, reconstruir o ligamento. Então, hoje em dia, com a evolução da medicina, a gente usa uma técnica artroscópica, né? A gente olha dentro da articulação com o auxílio de uma câmera e a gente vê a imagem num vídeo. Assim a gente consegue acessar a articulação com cortes pequenos, né, que auxiliam no procedimento e principalmente na reabilitação. Então a gente usa a técnica artroscópica e a gente precisa de um enxerto para a gente refazer, para a gente reconstruir o ligamento. Normalmente a gente usa, hoje em dia, os dois mais usados é o enxerto de tendão patelar, os flexores, que é o semitendino e gracilis, que são hoje em dia são os mais comuns utilizados. Tá certo. É uma cirurgia grande que requer uma internação. Quanto tempo que esse paciente fica internado? Essa é uma das perguntas de um internauta. Quer saber quanto tempo que fica internado e quanto tempo que vai ficar de muleta sem pisar no chão? Então, isso varia muito de cirurgião para cirurgião. O tempo de internação, em média, para a cirurgia de reconstrução de cruzado, é de um dia. Você interna num dia, opera e vai embora no dia seguinte. O uso da muleta também varia muito. Teoricamente, você poderia já dar carga no primeiro dia para o paciente. Uhum. Só que, por causa de conforto, o joelho está inchado, vai ter dor, então a gente acaba segurando, eu seguro em média 7 dias imobilizado, e a partir do 8º dia eu começo a dar carga parcial com muleta, para devagarzinho até o 15º, até o 20º dia a pessoa já está andando sem muleta e sem imobilizador. Tá certo.
Bom, a gente sabe que a cirurgia é só uma primeira etapa. Sem dúvida. Muitos meses de fisioterapia pela frente, não é? O tratamento compreende já toda essa sessão de fisioterapia intensa, para que tenha um bom resultado. Então, que nem a gente estava falando, a fisioterapia, ela tem algumas funções, né, na reabilitação do cruzado. Ela ajuda bastante no começo para desinchar, ganho de movimento, e principal depois, que é o que vai limitar ou não o retorno à atividade, é a parte da musculatura. É o fortalecimento muscular. Hoje em dia, se for um atleta profissional, para ele conseguir voltar às atividades pré-lesão, a gente deixa mais ou menos a força muscular da musculatura da perna lesionada em torno de 90% da perna não lesionada. É um parâmetro que a gente usa, mas na realidade a fisioterapia é de fundamental importância nessa fase de reabilitação. Agora, quais são os fatores de risco que podem colocar a gente nessa situação, além do futebol que a gente já comentou? Então, a maior parte das lesões do ligamento cruzado é de atividade física, né? Aqui no Brasil, em torno de 90% das lesões é devido à atividade física. 10% são essas quedas corriqueiras, acidente de moto, essas coisas, mas a grande maioria das vezes é lesão devido à atividade física. Se você está praticando atividade física, é ótimo para a saúde, mas você sempre tem um risco, principalmente atividades de impacto, né? Futebol, rugby, às vezes um vôlei, na hora que você cai, na hora do salto, você pode torcer o joelho. Então, atividade física, de modo geral, esqui, tem bastante lesão de ligamento, que no Brasil não é tão comum, mas de modo geral, atividade física, vocês têm que se prevenir, fazer um fortalecimento adequado, calçados adequados e Alongamento também protege meu joelho? Com certeza. Tanto a parte de fortalecimento e de alongamento, muito importante para a articulação do joelho. Então é isso aí. Obrigada, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Volte você sempre. Um beijo a todos e até semana que vem. Muita saúde e paz. O diagnóstico preciso e o exercício físico bem orientado para o profissional capacitado é essencial para prevenir o aparecimento de lesões e, eventualmente, tratá-las. A maior parte das dores nas costas some com o tempo e com alguma ajuda terapêutica. A exceção costuma ser o sofrimento causado por uma hérnia, capaz de impedir as tarefas mais rotineiras. Confira e entenda mais sobre hérnia de disco agora. Má postura, inflamação ou até mesmo hérnia de disco. As causas variam, mas elas trazem como consequência a famosa lombalgia, ou dor nas costas, como é popularmente conhecido. E para esclarecer algumas dúvidas, eu convidei o Dr. Olavo Letaif para participar do programa Pílulas de Saúde. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Tui. Doutor, o que é a lombalgia? O termo lombalgia nada mais quer dizer do que dor na região lombar. A gente divide a coluna em 3 porções. A mais perto da cabeça, ou a do pescoço, é a coluna cervical. A região do meio a gente chama de coluna torácica. E a região mais próxima das pernas, a mais baixa da coluna, a gente chama de coluna lombar. A dor nessa região, a lombalgia, pode ser causada por inúmeros fatores. Entre eles, hérnia de disco, má postura, sobrecarga mecânica e diversas outras patologias que podem nos preocupar um pouco mais. Mas o que causa a lombalgia? Diversas são as causas da lombalgia. A principal causa de lombalgia é o que a gente chama de lombalgia mecânica, ou seja, existe uma sobrecarga mecânica da coluna, dos ligamentos, da musculatura, dos discos, das articulações, de toda a estrutura que sustenta a coluna. Eu trouxe um modelo da coluna para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor de como que isso se dá. A gente vê em branco aqui um ligamento. Esse ligamento fica na frente das vértebras. Esse ligamento também fica por dentro, fica atrás das vértebras. Ao redor de todas as estruturas ósseas, esse é um modelinho de estruturas ósseas. A gente também tem ligamentos. Ligamentos conectam um osso ao outro, uma vértebra a outra. Entre as vértebras, que são essas porções maiores, nós temos os discos. Esses são os discos intervertebrais. Aqui atrás, isso é a parte da frente da coluna. Aqui atrás, nós temos, conectando uma vértebra a outra, as articulações, que também podem doer, podem desenvolver artrose
e outros problemas. E a parte de trás aqui com musculatura e ligamentos. Tudo isso pode doer na realidade. A ginástica, ela quando bem feita, ela colabora com a coluna? Sem dúvida. Na verdade, a ginástica ela é muito importante, ela ajuda bastante. A ginástica ela trabalha fortalecimento muscular, fortalecimento ligamentar, o fortalecimento das estruturas que sustentam a coluna. A gente tem que imaginar que a coluna, na verdade, ela está dentro de um estojo formado por músculos na frente e músculos atrás. Quando existe um bom equilíbrio da musculatura, tanto anterior quanto posterior na coluna, a gente tem uma coluna que boa parte da carga que seria despejada nessa coluna é compartilhada com essa musculatura. Então, musculatura bem tonificada, bem alongada, fortalecida, representa uma coluna mais estável e que sofre menos com as cargas. Doutor, e como eu sei que a minha dor na coluna existe, que é grave? Através de ressonância magnética, através de um raio-x, como eu detecto essa dor na coluna? Esses exames, como raio-x, ressonância, eles têm participação no diagnóstico de uma lombalgia, mas eles são exames complementares. Como o próprio nome diz, eles complementam o quê? Complementam uma boa história clínica feita entre o médico e o paciente e um exame físico bem feito. Quando existe uma primeira etapa de exame físico e história que apontam para alguma patologia, apontam a necessidade de uma pesquisa mais aprofundada, os exames complementares de imagem, no caso, raio-x e ressonância, trazem maiores informações e podem nos ajudar a firmar o diagnóstico. Existem também os exames, que não só o de imagem, exames de sangue, que podem também nos ajudar nesse diagnóstico. Existe medicamento para amenizar as dores nas costas? Sem dúvida. Existem vários medicamentos desenvolvidos e já desenvolvidos no passado e que são continuamente desenvolvidos com o intuito de aliviar as dores nas costas. O tratamento medicamentoso faz parte do tratamento não cirúrgico das dores nas costas. E quando é que é o caso de se operar? Pois é, a cirurgia ela é a menor parte da nossa indicação. 95% das vezes nós tratamos a lombalgia e a principal causadora da lombalgia, a hérnia de disco, de modo não cirúrgico. Somente uma menor parte dos casos, 5% dos casos, é que nós precisamos fazer alguma intervenção cirúrgica. Quando é que nós operamos uma hérnia de disco? Quando é que nós operamos uma lombalgia? Nós operamos em situações em que a gente detecte algum fator de alarme. Quais são esses fatores de alarme? Dor noturna, dor que não melhora com o repouso, fatores pessoais dos pacientes, como perda de peso, doenças associadas, como pacientes com câncer, casos de fraturas, pacientes que não estão tendo uma resposta ao medicamento, pacientes que já tentaram um tratamento conservador e não obtiveram sucesso com esse tratamento conservador. Agora, uma cirurgia de coluna, o tempo de recuperação, o pós-operatório, ele é muito delicado? As cirurgias na coluna, elas vão desde cirurgias pequenas, cirurgias que hoje em dia está muito em voga falar o termo minimamente invasiva, que são cirurgias com uma menor agressão tecidual, são cirurgias que envolvem uma menor lesão das partes moles, músculos, tendões, nervos, vasculatura, tudo isso é menos agredido e, teoricamente, o paciente tem uma recuperação mais rápida, menos dolorida, com menor tempo de estadia no hospital. E vão desde essas cirurgias minimamente invasivas até cirurgias de maior porte. Mas, em todas elas, o objetivo é devolver qualidade de vida para o paciente e permitir uma boa reabilitação e precoce. Aquela imagem que nós temos do paciente que vai ficar com sequelas, o paciente que vai ficar sem andar, sem colocar o pé no chão, isso é uma coisa muito antiga, uma coisa, eu diria, já até ultrapassada. Tá certo. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, sim. E vocês aí de casa, continuem ligados no programa Pílulas de Saúde. Até a próxima. O fato de estalar as costas é uma pergunta bastante frequente entre os pacientes, mas o fato de estalar as costas sem dor, friso, sem dor, se a pessoa estala as costas e não tem dor nenhuma, isso não tem maior relevância.
E o nosso encontro termina por hoje, mas não se esqueça, no próximo sábado eu espero por você. Fique agora com mais uma pílula de informação. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Tenha uma ótima semana. Eu acho que eu chamaria atenção hoje para vocês sobre alguns temas que eu acho que são fundamentais para a gente fazer uma certa programação para o ano. Uma coisa importantíssima é a atividade física. Eu já comentei que a atividade física traz benefícios dos mais variados. Faz com que a gente viva mais e melhor, melhora as taxas do sangue, de açúcar, triglicéridos, colesterol e nos ajuda também a ter uma vida com uma qualidade melhor. E não precisa ser uma atividade exagerada, academia não. Andar 1 hora por dia, fazer uma atividade de bicicleta ou uma esteira, 40 minutos, mas com uma regularidade interessante. O segundo tema muito importante seria a alimentação. Hoje a alimentação é um truque. Você tem que comer mais vezes por dia e pequenas quantidades. Se você passa 4 a 6 horas sem comer, o organismo acha que está faltando comida e tudo que vier daí para frente ele gruda e faz com que você realmente engorde. Se você come mais vezes, cada 3, 4 horas, pequenas quantidades, você faz com que o seu organismo aprenda que a alimentação vai chegar, não preciso guardar. Então é um tema interessante rever a alimentação, rever a dieta, fazer o seu café, almoço, janta, intervalos com lanchinhos saudáveis para que você tenha uma alimentação adequada. Uma grande preocupação hoje que nós devemos ter é a obesidade. Porque a obesidade não é aquela barriguinha que está aqui tranquila e não acontece nada. A obesidade hoje, a grande novidade é que ela provoca inflamação. E a inflamação das artérias. Isso provoca nas artérias uma possibilidade dentro dos vasos de desenvolver aterosclerose. O que é isso? Gordura na parede das artérias, que desenvolve e vai levando uma obstrução e pode trazer doença vascular do tipo do infarto e do derrame. Então a batalha contra a obesidade é enorme, é mundial. Então hoje o cuidado alimentar também traz esse benefício de você evitar realmente a obesidade. Isso requer exercício, requer dieta e essa concentração realmente no dia a dia para evitar alimentos muito gordurosos. E acho que o tema final que eu queria comentar com vocês é o dormir. Hoje o sono é fundamental. As pessoas que dormem bem também vivem mais, engordam menos e evitam uma situação que você acorda durante o sono chamada apneia do sono. Porque às vezes você não percebe, as pessoas que roncam muito fazem isso. Acordam 100, 200 vezes. Esses micro despertares podem fazer que você fique muito cansado no dia seguinte, que a sua pressão suba. Várias coisas estão sendo vistas hoje no estudo do sono. Então dormir bem hoje é um truque e você vê que uma coisa vem encadeada da outra. Você faz uma boa dieta, faz um bom exercício que traz um sono adequado. Então essas coisas são importantes, eu acho que essas sugestões seriam muito interessantes para que você possa ter realmente uma qualidade de vida. Pílulas de Saúde apresenta Naridicas para prevenir a rinite alérgica. Para prevenir a rinite alérgica dentro de casa, lembre-se de evitar tudo que acumule poeira ou ácaro, como tapetes, carpetes, cortinas, pichos de pelúcia e cobertores. Passe um pano úmido nos móveis diariamente e prefira os pisos frios, pois são mais fáceis de limpar. Siga essas dicas e respire melhor. Este programa foi um oferecimento de EMS Genéricos, a maior linha de medicamentos do Brasil, e Rede Familiar, saúde para toda a família. Doces Sabor de Festa. Venha conferir o sabor mais doce de Mojimirim e região. Fone 3862-1817. Sabor de Festa, tornando sua vida mais doce. Olá, eu sou o seu Precim, o melhor amigo dos preços baixos. Confira as ofertas da semana na Rede Familiar. Desodorante Avanço de R$ 4,50 por R$ 3,99. Shampoo Monange de R$ 3,75 por R$ 3,30. Condicionador Monange de R$ 4,65 por R$ 4,10. Drogaria Familiar, saúde para toda a família.